Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da Terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da Terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional.
Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da Palavra da Fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da Palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da Palavra da Fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil.
Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da palavra. Celebrar o Senhor essa noite. Aleluia. Celebramos ao nosso Senhor, ao nosso Pai, ao nosso Deus de amor, ao nosso Deus de alegria. Aleluia. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres do meu riso sobrenatural. Vivo o extraordinário do poder de Deus. Por quê? Porque o maior habita em mim. O maior habita em mim. O maior habita em mim.
de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário do poder de Deus. O maior habita em mim. O maior habita em mim. O maior habita em mim. O maior habita em nós. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é Minha vitória, a nossa fé. minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Sobre as perseguições, Somos mais que vencedores. sobre a doença. Somos mais que vencedores. Essa é minha vitória. Essa é minha vitória. Minha fé em Deus. Sobre as tribulações, Somos mais que vencedores. sobre a miséria. Somos mais que vencedores. Essa é minha vitória. Essa é nossa vitória. A nossa fé em Deus. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Aleluia! Celebramos, Pai. Aleluia! Bendito é o Senhor, amém? Aleluia! Há uma nova canção no coração dos seus filhos. Há uma nova canção que se levanta em nós. Há uma nova canção no coração dos seus filhos. Há uma nova canção que se levanta em nós. Há uma Nova canção no coração. dos seus filhos. Há uma nova canção que se levanta em nós. Há uma nova canção no coração dos seus filhos. Há uma nova canção que se levanta em nós. Canção do amor, canção da paz, ao som dos redimidos e o brado de Vitória, hinos de louvor. E o quê? Canção do Senhor. do Senhor. E muitos terão louvor e confiarão no Senhor.
presença, com música podemos fluir, com olhos de alegria, tem ungido os seus filhos, Sua música torna as nações livres, com olhos de alegria, tem ungido os seus filhos, sua presença, com música podemos fluir. Podemos fluir. Aleluia. Aleluia. Podemos fluir. Aleluia. Podemos fluir. Aleluia. Sim. Não há lugar melhor do que esse. Não há lugar melhor do que esse. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Não há lugar. Não há lugar melhor do que esse. Não há, nunca haverá. Não há lugar melhor do que esse. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Na tua presença os medos se vão, sim, Pai. Na tua presença os temores se vão. Tua presença é o meu lugar. Sempre, sempre. Tua presença é o meu lugar. Na tua presença encontro segurança. Na tua presença minha alma descansa. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Posso dançar, Na tua presença, posso correr, na tua presença, eu posso rir, na tua presença, posso gritar. na tua presença. Esse é o meu lugar. É o meu lugar. Esse é o meu lugar. Posso dançar, Na tua presença, posso correr, na tua presença, eu posso rir, na tua Senhor. presença, Posso gritar. na tua presença. Esse é o meu lugar. Lugar de alegria. Esse é o meu lugar. Ah, e não há lugar. Não há lugar melhor do que esse. Nunca haverá. Não há lugar melhor do que esse. Tua presença é o meu lugar. Sim, sim, sim. Tua presença é o meu lugar. Na tua presença os medos se vão. Na tua presença os temores se vão.
presença, nossa alma descansa. Esse é o meu lugar. É sim, esse é o meu lugar. Posso dançar na tua presença, posso correr, na tua presença, eu posso rir sempre, tua sempre, presença. sempre. Posso gritar, na tua presença, e esse é o meu lugar. Prostrado aos teus pés, esse é o meu lugar. Eu posso dançar, na tua presença, posso correr, na tua presença, eu posso rir, na tua presença, posso gritar na tua presença. Esse é o meu lugar. 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 É o nosso lugar. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. O nosso lugar. Esse é o meu lugar. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz, amém? Esse é o seu lugar, amém? Você pode se alegrar na presença do Senhor. Você pode se animar e pode dar um grito, pode dizer aleluia. Esse é o lugar da sua alegria, amém? Glória a Deus. Que alegria estar aqui com você nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegremos nele. Amém? Não no dia, né? Porque o dia às vezes não é bom, mas no Senhor nós temos alegria. Sempre temos alegria, amém? Os dias são diferentes uns dos outros, mas o Senhor é o mesmo para sempre. Nós podemos firmar a nossa vida nele, ter a nossa alegria firmada na presença dele. Você diz amém? Glória a Deus. Você tem gratidão por estar aqui nesse dia? Eu tenho no meu coração. Eu quero saber se existe alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Se esse é o seu caso, nós queremos te receber. Então dá assim um sinal com a sua mão. Acredito que aquele casal ali. Que bênção. Glória a Deus. Vocês podem ficar de pé só por um instante. Nós queremos declarar sobre vocês. Como que a gente fala? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Podem ficar à vontade. Muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Eu quero que, por favor, você abra comigo a sua Bíblia. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas. Aleluia, glória a Deus. Quem é livre se alegra, amém? Glória a Deus, glória a Deus. 2 aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, eu vou ler na nova Bíblia Viva, que fala assim: lembre-se, porém, disto: se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não forcem ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo o que necessitam e mais ainda, para que não só haja o suficiente para as suas próprias necessidades, mas também em abundância para darem prazerosamente aos outros. Olha só, irmãos, saber a vontade de Deus livra a nossa vida da religiosidade, amém? Esse não é o momento de você exercitar o seu costume. É o meu costume. Não, o costume ele vai nos deixar pesados, amém? Mas nós podemos olhar para a palavra e fundamentar na palavra esse momento de ofertar e de dizimar. Nós devemos fazer isso com alegria. Ele fala aqui nesse texto, devemos fazer isso propondo em nosso coração. É coisa do coração.
É coisa da nossa fé ofertar e dizimar. Amém? Nós podemos, irmãos, ser como profissionais nisso. A Bíblia até mesmo diz em outro texto importante, diz que Ele é aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Ele dá. Amém? Ele dá. Um bom exemplo que eu ouvi esses dias é alguém como o Johnson que está aqui, ele é um instrumentista, né? Mas ele não é um profissional, o bichinho. Não é. Nenhum de nós aqui que tocamos, que nós somos profissionais. Então, se ele quiser um violão, ele vai lá na loja, desembolsa um dinheiro e compra o violão dele, porque ele não é profissional. Mas você sabia que se um profissional quiser, ele for muito bom, as marcas de violão vão atrás dele. Ei, profissional, eu quero que você toque com o meu violão. E não somente dão violões, mas eles firmam contratos. Olha, você vai tocar com o nosso violão, só com o nosso violão, hein? Você vai ganhar violão e você vai ganhar dinheiro só para tocar o nosso violão. Porque é um profissional. Amém? Deus, Ele quer ver a gente sendo profissional na oferta e no dízimo. Se nós somos profissionais, o Senhor vai garantir a nossa semente. Amém? Então, irmãos, propõe no seu coração, vamos propor no nosso coração, vamos ser profissionais naquilo que Deus nos chama para fazer. Amém? Você pode fazer isso com alegria no seu coração? Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque tua palavra nos libertou, Pai. Verdadeiramente somos livres para nesse momento ofertar e dizimar com alegria em nosso coração, com gratidão, Senhor, por tudo que tu tens feito, Pai, em nossa vida. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, e fazemos isso com alegria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Há uma nova canção no coração dos seus filhos. Há uma nova canção que se levanta em nós. Há uma nova canção no coração dos seus filhos. Há uma nova canção que se levanta em nós. Há uma nova canção no coração dos seus filhos. Há uma nova canção que se levanta em nós. Há uma nova canção no coração dos seus filhos. Há uma nova canção que se levanta em nós. Canção do amor, canção da paz, é o som do redimido e o brado da vitória, hinos de louvor, canção do Senhor. Muitos verão louvor e confiarão no Senhor. Com óleo de alegria tem ungido seus filhos. Sua música torna as nações livres. Com óleo de alegria tem ungido seus filhos. Sua presença com música podemos fluir. Com óleo de alegria tem ungido seus filhos. Sua música torna as nações livres. Com óleo de alegria tem ungido seus filhos. Sua presença com música podemos fluir. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Aleluia. Você está feliz? Amém. Glória a Deus, meninos. Muito obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Você pode fechar os seus olhos e fazer uma oração comigo? Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado pela dádiva de estar aqui, Senhor, mais uma vez, em Tua casa, em Tua presença, Senhor, poder Te adorar, Senhor, poder nos derramar em Sua presença, aos Teus pés, porque verdadeiramente esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar seguro, esse é o nosso lugar de descanso. Esse é o melhor lugar que nós podemos estar. Em Sua presença.
nos doando e dando tudo o que temos e o que somos, como sacrifício vivo, santo e agradável a você, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós somos igreja. E como igreja nós temos vivido e desfrutado, Pai, daquilo que o Senhor preparou para nós, a sua noiva. Muito obrigado, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, por estar aqui essa noite. Nós Te rendemos graças e nós nos colocamos dispostos, Pai, a ouvir, Senhor, a Sua voz, a Sua palavra, Senhor. A entender, Senhor, e abraçar com o nosso coração tudo aquilo que o Senhor tem para nos ministrar essa noite, Pai. Nós desde já Te agradecemos, Te honramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de começar, já quero estar agradecendo, amém? Pastor Rubênio, né? A oportunidade, né? Dizer que é com muito temor e tremor, né? Que a gente sobe aqui. Mas, glória a Deus, porque quando a gente entende que a gente está cumprindo algo maior do que nós mesmos, amém? A gente sabe que existe uma graça. Amém? Glória a Deus, aleluia. Os meninos já colocaram aí, amém? Então a gente vai falar hoje um pouco sobre seja fiel. Amém? Aleluia. E a gente vai ver que a fidelidade, na verdade, ela é uma chave poderosa para que a gente possa viver uma graça extraordinária de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aí eu quero começar aqui com você. Vamos destrinchar um pouco, amém? Essa palavra sobre ser fiel, fidelidade. Fidelidade, quando a gente fala de fidelidade, a gente lembra também de lealdade, amém? Então lá no Antigo Testamento, no hebraico, nós temos algumas palavras, amém, relacionadas a isso. A primeira, eu vou ler como eu entendo, amém? Depois qualquer coisa você busca, se eu não tiver feito a pronúncia correta. Mas emuná é a palavra mais comum para fidelidade. Ela carrega a ideia de firmeza, constância e estabilidade. Curiosamente, sua raiz é a mesma de amém, que significa assim seja ou é firme. Indica alguém que permanece firme sob pressão. Olha que interessante, não é? Fidelidade. Alguém que permanece firme mesmo sob pressão. Não é sobre, é sob. Amém? A pressão está aqui em cima, mas você trinca os dentes e não sai da posição, não sai do lugar. Amém? Aleluia. A outra palavra também no hebraico, no Antigo Testamento, vai ser emet, frequentemente traduzida como verdade ou confiabilidade. Para a mentalidade hebraica, a verdade não é apenas um conceito lógico, mas algo sólido, em que você pode se apoiar sem cair. Como uma rocha, Deus é cheio de emet, porque Ele cumpre o que diz. Amém? Aleluia. Ele é a nossa rocha. Amém? Aleluia. Ele é a verdade. A outra palavra também no hebraico seria chesed. Esse termo é o que mais se aproxima do nosso conceito de lealdade por amor. É traduzido como misericórdia ou amor leal, definindo o compromisso profundo e inabalável que Deus tem com a sua aliança, mesmo quando o ser humano falha. Amém? Aleluia! Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. E sabe qual a boa notícia? Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Aleluia! Se o meu Deus, o seu Deus é essa rocha, é essa verdade, é firme sob pressão. Se
Se o meu Deus e o seu Deus, Ele é esse amor, essa lealdade, amém? Eu quero te dizer, eu e você também podemos ser. Amém? Aleluia! Oh, Deus lindo! No grego, no Novo Testamento, a gente vai ter a palavra muito conhecida, o pastor já usou algumas vezes, né, que é pistis, né, ou pistos. Os autores gregos usam essa única raiz tanto para fé quanto para fidelidade e lealdade. Pistos qualifica alguém que é digno de confiança, honesto e fiel aos seus compromissos. Amém? Aleluia! Agora eu quero ler aqui para você algo que eu encontrei. E olha só que interessante. Aleluia! Olha só. Fidelidade foca na ação e no caráter. É a disciplina de cumprir obrigações, acordos, mandamentos e contratos. Lealdade foca na relação e no afeto. Brota do amor, que é o chesed, gerando o desejo voluntário de proteger, defender e apoiar uma pessoa ou causa, indo além do simples dever. Aleluia! Aleluia! Quem sabe que como igreja eu e você temos um dever? Amém? Aleluia! Mas amados, a palavra vai dizer que nós somos a luz do mundo, o sal dessa terra. Quem é a luz do mundo e sal dessa terra não faz as coisas de qualquer jeito. Amém? Aleluia! Ela entende que ela tem um dever. Amém? Aleluia! E por ela entender que ela tem um dever, ela se dá até além daquilo que ela deveria fazer. Porque ela entende que o dever que ela tem é maior do que ela mesma. Amém? Aleluia! Aleluia! E quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Amém? Aleluia! Aleluia! E aí agora eu quero que você... Olha só o que vai dizer no dicionário Chaplin. Diz, firmeza de certos propósitos. Isso é ser fiel. Amém? Aleluia! E aí eu quero começar aqui abrindo a escritura com você, né? É uma história bem interessante no Antigo Testamento. Eu sei que assim como eu, você conhece, que história linda. Como é lindo ver o favor de Deus para aqueles que são fiéis. Amém? Para aqueles que vão além. Aleluia. E aí eu quero, né, trazer aqui hoje para você, essa noite, um pouco também da história de Ruth. Amém? Eu sei que assim como eu, você sabe que Ruth foi fiel à sua sogra até quando não devia mais nada a ela, não é? Afinal de contas, o marido dela morreu, os 2 filhos que ela tinha, que eram casados, morreram também, ficou só ela e as noras. E as noras disseram, não, a gente vai ficar aqui com você. E ela disse, mas como vocês vão ficar aqui comigo? Poderia eu ainda ter filhos e eles crescerem e casarem com vocês? O que eu tenho para dar para vocês? Vão embora, voltem para suas casas, para suas famílias, né? E aí, olha só, agora eu quero que você abra comigo lá em Ruth. Aleluia. Glória a Deus. O iPad travou, mas Deus é bom. Amém. Ruth, capítulo 1, verso 14. E vai dizer assim: então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo. Mas Ruth se apegou firmemente a Noemi.
Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Olha que lindo, que profundo esse gesto de fidelidade que o Ruth teve. Não há nada que aprendesse a Noemi mais. Amém? A própria Noemi disse para ela, não só uma vez, se minha filha vá, você está livre, você não me deve nada. Mas ela disse, não insista comigo. Aleluia. E amados, Ruth não quis ficar porque o negócio estava fácil. Porque tinha muito dinheiro, tinha muitos bens. Não. Depois desse momento, aí foi que o negócio acolchou. Amém? Elas tiveram que voltar para a terra de Noemi. Lá elas não tinham nada, passaram necessidade. Ruth teve que entrar numa plantação de pedinte e dizer, pelo amor de Deus, deixa eu colher aí com vocês. Aleluia. Mas ela permaneceu ao lado de Noemi, sendo fiel. E olha só que interessante, porque na história vai dizer que quando o dono daquela terra chega, que vê aquela moça, pergunta, quem é essa? E aí os empregados vão dizer, é a nora de Noemi que retornou com ela. E sabe o que eles falam? Que ela é digna, muito trabalhadora. Aleluia, aleluia. E aí, Boaz, o que é que ele fala? Deixa ela colher. Diga que trate ela bem, deixe ela à vontade. Aleluia, aleluia. E a gente sabe que no decorrer da história as coisas começam a acontecer, muitas águas rolam. E aí Noemi vai dizer para ela, agora é hora de eu te dar um novo marido. E aí, no decorrer de tudo, Boaz, que era da família do esposo de Noemi, acaba comprando a terra dela e com isso também ganha Ruth para si. E Ruth agora passa a ser esposa de Boaz, aquele bom homem que a recebeu na sua plantação. Aleluia, aleluia, que história linda, não é? Já podia ser um fim feliz. Mas Deus sempre tem o mais. Aleluia, aleluia. E sabe, o mais de Deus para responder à nossa fidelidade, ele sempre vai ser o além do que nós pedimos ou imaginamos. Porque quando Ruth casa com Boaz, ela tem um filho, Obed. Quem foi ele? Pai de Jessé. E quem foi Jessé? Pai de Davi. E quem foi Davi? Aleluia! Só o rei. Aleluia! Só aquele que a sua descendência gerou o próprio Salvador. Aonde a minha fidelidade e a sua fidelidade podem nos levar. Nem eu e você podemos imaginar. Vou beber água. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia, que Deus lindo. Aleluia. A atitude de coração faz toda a diferença para aquilo que você vai viver. Não é só o que a gente faz, não é só cumprir a escala, não é só estar aqui, não é só o palco. O palco é só o que as pessoas veem. Mas a nossa história é escrita nos bastidores.
Aleluia. O palco é só a leitura de um livro, que é escrito em um lugar secreto. Aleluia. Quando Ruth tomou aquela decisão, não tinha ninguém lá, nenhuma testemunha. Mas diga, Deus está anotando tudo. E nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Amém. Aleluia. A gente tem um grande exemplo aqui na nossa igreja. Glória a Deus pela vida do pastor e da Mona. A gente pode olhar para eles. Aleluia. E ver o exemplo de fidelidade da vida deles. Aleluia. Aleluia. Algumas pessoas talvez até se incomodaram quando o pastor chegou aqui na igreja com 2 carros, uma SUV, carros novos. Eu me incomodei com esse povo. Porque eu me converti em 2004, aqui no Verbo da Vida Calcaia. Aleluia. Tenho 22 anos servindo a esse ministério e essa casa. Aleluia. Aleluia. E eu vi o pastor e a Mona chegar aqui. Assim como o Ruth, eles não decidiram vir porque o negócio estava favorável. Eles decidiram vir e ficar por obediência a um chamado. Talvez você vê o pastor saindo num carro bonito, grande. Mas eu vi ele chegar aqui de bicicleta. E uma motinha que ficava mais quebrada do que funcionando. Ele vinha de moto com a Mona, quando ela pegava, quando ela funcionava. Aleluia. Gabi e Gabriel de bicicleta, as bicicletinhas subindo e descendo ali o alto do Padre Romualdo. Quando não, o pastor dava várias viagens na motinha para pegar e deixar todo mundo em casa. Deus não é mesmo lindo? Surpreendente. E se você se incomodou com a SUV, ainda não é o final não, é o começo. Oh, aleluia. Tem gente incomodada com o terreno. Imagine quando tiver a casa construída. Mas quando eles andavam na lama, ninguém se incomodava. Mas Deus se incomodou, porque Ele viu um coração. Aleluia, seja fiel. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. E aí eu quero lembrar um pouco com você também a história de José. Ju falou aqui recente sobre ele, né? Que grande homem de Deus. Que história. Amém. Oh, aleluia. Não se vendeu. Amém. Minha mãe dizia uma coisa, e eu carrego isso até hoje. A gente só dá o que tem. Amém. A gente sabe que a boca fala do que o coração está cheio. E as nossas atitudes também refletem aquilo que a gente tem colocado para dentro. Amém? Aleluia. Afinal de contas, a palavra vai dizer que a fé ela pode ser vista e ouvida. Amém? Aleluia. E aí José, apesar de onde ele estava, daquilo que fizeram com ele, ele não deixou se contaminar. Amém? E ele não mudou quem ele era. Porque ele tinha uma essência e ele só dava daquilo que ele tinha. Amém? Ele foi esquecido, ele foi vendido, ele foi posto de lado, ele foi preso. Mas ele continuava o mesmo. Aquilo não fazia ele mudar quem ele era. Aleluia. Aleluia. Pelo contrário, em todas essas adversidades, ele mostrou
quem ele era, a bondade do Senhor. E por causa disso, em todas elas, não importa a pior situação que ele enfrentou, ele continuou sendo promovido em meio às adversidades. Aleluia! Aleluia! Amém? Aleluia! Aleluia! O resultado, eu e você sabemos, amém? Mas abre comigo, lá em Gênesis 39, 7. Aleluia. E vai dizer assim: e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Aleluia, aleluia. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Aleluia. Ninguém estava vendo, ninguém estava ouvindo aquela conversa sussurrada no pé do ouvido. Mas ele sabia o Deus que ele servia e quem ele era. E ele disse: estaria pecando contra Deus. Como eu poderia cometer tamanha maldade? A fidelidade, ela não é demonstrada, não é na frente das pessoas. Amém. Ali só é um reflexo do que você já está aqui plantando por dentro. Amém. Aleluia. Quem foi José? Só o governador do Egito. Aleluia. Acima dele só Faraó. Resultado, salvou uma nação inteira e a sua própria família de uma grande seca. Aleluia. Aleluia. Olha só o que o apóstolo Guto Emery fala sobre fidelidade e lealdade. Fidelidade e lealdade, diz ele, não se compra em uma loja de agricultura. São sementes que são plantadas de forma incorruptível. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não acha fidelidade em qualquer lugar. Aleluia, não é toda aparência de piedade que é fiel. Amém. A gente aprendeu isso com o pastor domingo atrasado. Amém. São sementes plantadas de uma forma incorruptível. Aleluia. Não importa se as pessoas vão tentar te diminuir, se as pessoas vão tentar te apagar, se as pessoas vão tentar te soterrar, se as pessoas vão te prender. Existe algo que foi plantado de uma forma incorruptível. Aleluia, aleluia. Não importa o tempo que passar, ela vai germinar e vai dar frutos. Frutos eternos. Aleluia! 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 Sabe, quando a gente estiver lá no céu diante do Senhor e Ele disser: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Não vai ser para aqueles que estiveram aqui. Não vai ser para aqueles que estiveram com o microfone na mão. O servo bom e fiel vai ser para aquele que foi fiel com aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Não importa se você tem 1, se você tem 2 ou 5 talentos.
Se você for fiel. Se você for fiel. Aleluia! A semente incorruptível da fidelidade vai gerar para mim e para você uma coroa de glória incorruptível no céu. Aleluia! Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, Deus bom, amém? Aleluia, Deus é lindo. Aleluia. Aleluia. Amados, eu quero dizer algo para você e aí eu quero começar falando que sempre que estamos aqui na frente, né, e a gente usa alguém como referência, ou quando a gente dá um testemunho próprio das nossas vidas, a gente não está aqui, não é para dizer que a gente é o bichão. Amém? Não é para dizer, olha para mim como eu acerto em tudo, como eu já estou caminhando para a perfeição. Não. Quando a gente está aqui e a gente se usa como exemplo, como um testemunho vivo, é porque a gente está dizendo, olha para mim, mulher. Mulher, se Deus fez comigo, é porque Ele vai fazer contigo também. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. E aí com isso eu quero dizer para você que, para a honra e glória do Senhor, o Senhor sabe, Ele conhece meu coração. Eu e o Anderson hoje temos uma vida muito confortável, amém? Não nos falta nada. A gente nunca paga uma conta atrasada, nossa filha estuda em um bom colégio, temos uma casa confortável, temos um carro que não nos dá dor de cabeça, que a gente gosta. Aleluia. Usamos boas roupas. Mas não é isso que faz a gente estar aqui, não. O que faz a gente estar aqui é o amor. É o amor a um Senhor que nos resgatou. É o amor a uma obra. Aleluia. Porque quando eu me converti, ainda criança, com 11 anos, meu pai e minha mãe eram contra. E quem conhece sabe, a gente sempre trabalhou com minha mãe, porque a família é grande, muito menino, pouco dinheiro. Então a gente tinha que trabalhar, todo mundo. E aí mesmo trabalhando o dia todo com a nossa mãe, a gente não tinha renda nenhuma, porque a gente trabalhava em casa. Né? E meu pai não morava com a gente desde sempre, desde pequeno, assim, né? Eles nunca foram realmente casados, sempre meu pai morava com os meus avós e a gente cresceu eles separados, então a gente não tinha um convívio diário com o nosso pai. E nosso pai odiava crente. Então, muitas vezes, eu e a Carol, a gente não faltava culto, a gente nunca foi de faltar culto, mas muitas vezes a gente juntava o nosso dinheiro do lanche que a mãe dava para a gente poder levar para o colégio, a gente não merendava no colégio porque a gente sabia. O pai tem ódio de crente, ele é o primeiro a querer que a gente não venha para a igreja. A mãe nunca tinha, né, porque ela achava que se tirasse para qualquer coisa, ia faltar. E ela dizia que estudo não leva ninguém a nada, a igreja não leva ninguém a nada, o que leva a pessoa a algum lugar é o trabalho. Então, ela achava que a gente tinha que estar só ali trabalhando e pronto. E aí, muitas vezes, eu e a Carol, a gente via para a igreja, a gente só tinha passagem de vir. A gente morava em Fortaleza na época, e a gente só tinha passagem de vir, contando as moedas, juntando. Mas a gente não tinha medo, a gente não sabia como ia para casa. Se a gente não chegasse, certamente quando chegasse a mãe matava. Mas a
gente via, porque a gente amava tanto estar aqui, servir. Não tinha nem diaconato na época. E a gente passava o dia trabalhando, ia para o colégio, chegava, tinha que fazer aquele negócio, implorar a mãe para a gente ir, dizendo, não precisa de dinheiro não. Mas deixa só a gente ir, para poder estar aqui, sem saber como ia voltar, e a gente chegava cedo, e a gente lavava os banheiros, a gente arrumava as cadeiras, e a gente fazia tudo que estava ao nosso alcance, tudo que precisava ser feito, para estar aqui. A gente amava. E eu quero te dizer, a gente nunca foi para casa a pé. A gente nunca deixou de voltar para casa. Porque sempre tinha, né? O Eide e o Júnior congregavam com a gente. E os meninos também moravam em Fortaleza, ali na Misterra, um pouquinho antes da gente. A gente já morava depois do Norte Shopping. E era tão lindo cuidar de Deus, porque sempre que a gente vinha para a igreja, sem o dinheiro de voltar, o Júnior e o Eide sempre estavam no culto também. E quando eles não ofereciam uma carona para a gente, eles pagavam a nossa passagem de volta. A gente ia no mesmo ônibus, e aí os meninos diziam assim, ó, passa que a gente paga de vocês. A gente ia para a parada sem nem saber como era que ia fazer. Você entende que Deus está vendo tudo, que nada passa despercebido? Deus não precisa de grandes sementes minhas e suas. Ele só precisa da nossa fidelidade. Porque Ele não tem falta de nada. Ele é o tudo. Alfa e ômega. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus bom. Oh, Deus bom. Então, quando eu digo para você que hoje eu tenho uma vida confortável, não é porque eu sou a bichona, não. É a graça dele. É a graça dele. Pequenas coisas que você planta em amor e fidelidade, os frutos são gigantes. Porque o nosso Pai é extraordinário, é abundante. Amém. Aleluia. A irmã Oreta tem o livro, a Mona sempre cita, né? E eu amo esse livro também. E diz que o preço nunca vai ser maior do que a graça. E que verdade. E que verdade. Que coisa tão pequena, uma criança sai de casa para ir para a igreja sem saber como vai voltar. Aleluia, a gente só era uma criança. Nem pensava na volta, só queria ir. Mas ele cuidava dos detalhes. Aleluia, e ele ainda cuida dos detalhes. Amém? Eu gosto de dizer que Deus ele é tão lindo, tão extraordinário, tão sobrenatural, que ao mesmo tempo que ele é extremamente simples, ele é extremamente detalhista. Amém? Não é incrível? Aleluia, extravagante, abundante. Só ele consegue ser assim. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Um outro grande homem de Deus que eu quero falar com você hoje é Daniel. Aleluia. A Ju também citou ele. E meu Deus, que vida honrada. Amém? Serviu a 4 reis sem se curvar perante nenhum deles. Aleluia, aleluia. Vai comigo em Daniel 6, 21. Aleluia.
que a gente sabe que vai contar a história, amém, do rei Dário, e aí foi dado um decreto que aquele que não se curvasse, não adorasse a sua estátua, seria morto. E Daniel se recusou, amém? E aí ele foi jogado na cova dos leões, o rei Dário, seu amigo, sentiu, mas nem ele mesmo poderia desfazer aquilo. E Daniel disse, não se preocupe. E olha só o que vai dizer no versículo 21. Quando o rei Dário vai lá e pergunta a Daniel. Vamos ler a partir do 20. Quando chegou lá, gritou angustiado, isso o rei Dário. Daniel, servo do Deus vivo. O Deus a quem você serve tão fielmente pode livrá-lo dos leões? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Aleluia. E aqui, como a história de Ruth, já poderia ser um fim feliz, perfeito. Mas a história continua. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou esta mensagem aos povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Oh, aleluia! Ah, aleluia! Aleluia! A minha e a sua fidelidade, ela não tem só o poder de mudar a nossa própria história. Aleluia! Mas a minha e a sua fidelidade, ela podem mudar nações, gerações. Aleluia! 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 Ela pode exaltar Deus diante dos seus inimigos. Aleluia! Para que todos saibam e vejam que a mão poderosa do Senhor fez isso. Amém. Aleluia! 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 Deus é bom, amém? Aleluia! Aleluia! Olha só o que o pastor Edilson de Lira fala sobre fidelidade. Aleluia! Você está a uma fidelidade de distância daquilo que Deus te falou. Aleluia. Aleluia. Eu sei que assim como eu, você também é da fé. Amém?
Aleluia. A fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Porque verdadeiramente a fé não é uma esperança vindoura, mas ela é o agora. Amém? Aleluia. Aleluia. Mas a fé, ela é regada, amém? Por sementes. Amém? E sabe, essas sementes lançadas junto com a fé, que vão ser regadas pelo próprio Deus, também é fidelidade. Porque se eu tenho fé, mas eu não ando em fidelidade, em linha com a palavra de Deus, a minha fé, ela é morta. Porque se eu não estou alinhado à palavra de Deus, Deus não vai cumprir. Porque Deus, Ele cumpre os seus princípios. E os seus princípios estão na sua palavra. Amém? Aleluia. Então, se nós estivermos fora da vontade de Deus, se nós não estivermos alinhados à sua palavra, a gente pode trincar o dente, a gente pode estribuchar, a gente pode gritar, pode correr, pode se bater e nada vai acontecer. Amém. Aleluia. Aleluia. Mas, se eu e você estivermos alinhados a essa palavra, aquilo que Deus falou ao meu e ao seu coração, não vai precisar muito esforço. A gente não vai precisar colocar tanta força, se empenhar tanto. A gente só precisa ficar aqui, na posição. Amém. Aleluia. Aleluia. Vai vir as adversidades, vai vir as tribulações. O diabo vai fazer careta, deixa ele fazer o que ele quiser. Ele não tem o poder de nos tirar da mesa. Aleluia. Salmos 23 vai dizer que existe uma mesa. E ele não tem o poder de nos tirar desse lugar. Ele só tem o poder de chamar a nossa atenção e desviar o nosso olhar da mesa. Mas de lá ele não tem o poder de nos levantar. Aleluia. Aleluia. E quando os nossos olhos estiverem no Senhor, na palavra, e as nossas atitudes forem atitudes fiéis àquilo que o Senhor nos confiou, aleluia, a gente vai viver, a gente vai cumprir, a gente vai florescer. Aleluia, aleluia. A gente vai impactar o lugar que nós estivermos. As coisas vão ser fáceis. Elas vão chegar. Como a Mona gosta de dizer, vai ser de repente. Aleluia. Vai ser a unção do como assim. Amém. Aleluia. O povo vai dizer, oxe, como assim? Como assim? Você sabe no seu coração. Aleluia. 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 Deus é bom, amém? Aleluia. Eu e você estamos a uma fidelidade de distância daquilo que Deus nos falou. Aleluia. Fidelidade são passos, são degraus que o próprio Deus nos eleva. Aleluia. É aquele chão que o próprio Deus coloca. Você só tem que dar o passo. Você só tem que dar o passo. Aleluia. Aleluia. É quando tudo está dando errado e você se recusa a murmurar. Isso é fidelidade.
A gente acha que fidelidade é uma coisa muito grande, muito difícil, quase inalcançável. Mas ser fiel é você cumprir uma escala, não só porque o seu nome está lá. É porque você ama servir. E você entende que aquilo ali você faz para abençoar os homens. Mas, na verdade, o próprio Deus está recebendo. Afinal de contas, se a gente não serve aos nossos irmãos que a gente vê, a palavra vai dizer, como a gente vai dizer ao Deus que a gente não vê? Aleluia! Eu não sou diácono só quando eu estou na escala, quando eu estou com a minha farda. Sou diácono porque eu amo isso aqui. Porque eu amo servir. Eu sei que eu tenho um chamado para esse lugar. Eu sei que existe uma graça, amém? Para que eu esteja aqui. Porque não é por mim. Não é pelos ministros que sobem aqui, não. Não é a gente. É uma graça. Afinal de contas, os chamados nos 5 dons ministeriais, nada mais é do que a própria graça de Deus, derramada e disponível sobre cada um daqueles que foi chamado por Deus. Amém? Então não é a gente, nunca vai ser, é a pura graça de Deus. Mas, amados, nada me preenche mais, nada me deixa mais feliz que estar servindo. Então eu não preciso estar com farda para me ver um banheiro sujo e limpar. Para me ver um sujo no chão e recolher. Para me ver alguma coisa errado na igreja, ir lá e consertar. Não, não preciso. Por que você serve? Você serve porque a igreja tem necessidade? Você serve porque te chamaram para um departamento? Você serve porque você quer estar brilhando? Você serve para alguém te ver? Qual tem sido a intenção do nosso coração? Aleluia. Sabe, no livro Os Dons, o irmão Kenneth Hagin, ele fala que muitos ministros ou não foram chamados para o ministério, ou são muito infiéis. Sabe por quê? Porque ele diz que Deus não criou nenhum filho para dar errado. Então, se você está aqui na igreja, se você serve nesse ministério, e você não está vendo as coisas acontecerem, se você está trabalhando, mas não existe uma graça, não existe um favor. Aleluia. Talvez você não esteja sendo fiel. Porque quando as coisas dão errado, amados, eu quero te dizer, nunca vai ser culpa de Deus. A culpa sempre vai ser minha e sua. Amém? Aleluia. Aleluia. Diga, Deus é bom? Oh, glória. Então, Deus não chamou ninguém para dar errado. Aleluia. Deus não criou ninguém para ser infeliz. Deus não criou ninguém para ser desgraçado. Pelo contrário, Jesus veio para nos dar graça. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, seja fiel. E viva a graça extraordinária de Deus. Amém? Oh, aleluia. 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 E muitas vezes,
a fidelidade, ela vai nos levar a lugares desconfortáveis. Você sabia? Aleluia. Aleluia. Mas lembra, o preço não é maior do que a graça. Aleluia. Aleluia. Existe um preço a ser pago. Jesus diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. O que é o tomar a nossa cruz? É pagar o preço. Amém. Não um preço de penitência, de sofrimento, porque esse Jesus já pagou. Está tudo certo. A gente não deve mais nada a ninguém. Amém? Foi perfeito. Foi incorruptível. Por quê? Porque foi uma semente de fidelidade. Amém? Mas existe um preço que a gente precisa pagar para se manter fiel. Amém? Aleluia. Aleluia. Todos esses homens de Deus, essa mulher de Deus, tiveram que pagar um preço. Amém? Para não se curvar, para não se corromper. Aleluia. Aleluia. E às vezes a fidelidade vai nos levar mesmo para esse lugar desconfortável. De muitas vezes a gente não saber o que fazer. De se sentir até mesmo fraco. Aleluia. Mas que lindo que Deus é detalhista. E Ele deixou bem claro para mim e para você, que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando a gente entende, não é na nossa força, não é no nosso braço, não é no nosso jeito. E a gente diz: Senhor, eu desisto. Senhor, eu estava segurando isso aqui até agora. Eu estava tentando até agora, porque eu achei que sozinha eu ia dar conta. Aleluia. Aleluia. E a gente entende: Senhor, eu te entrego. É nesse lugar de reconhecer o Senhor como verdadeiramente o Senhor das nossas vidas, que a sua força se aperfeiçoa em nós. E todas aquelas sementes de fidelidade que a gente plantou ao longo do caminho. Aleluia. Aleluia. Deus vem. Oh, aleluia. Coloca tudo no lugar. De um jeito que nem eu e nem você, na nossa força, na nossa capacidade, com a nossa inteligência, seria capaz de fazer nem parecido. Amém? Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E o que são as sementes de fidelidades? É tudo aquilo que a gente já falou. Mas também é o meu e o seu dízimo. É a minha e a sua oferta. Em dinheiro, em espécie. Tem a oferta em vida, em serviço. Mas tem a oferta da nossa vida, daquilo que a gente gera lá fora. Porque o trabalho também é uma doação de vida. Amém? É um reconhecimento de dizer: Senhor, olhe, não é isso aqui não, viu, que me supre? Não é isso aqui que paga as minhas contas, não. Não é isso aqui que me dá a vida boa que eu quero, não. Que eu tenho, não. Eu sei que é o Senhor. Aleluia, aleluia. E aí você dá.
não porque sobrou, não porque já está tudo pago, está tudo certo. Você dá porque você está enfergando na cara do diabo. Satanás! Oh, aleluia! Eu reconheço, é Ele, é por Ele e para Ele todas as coisas. Isso é uma semente de fidelidade. A gente sabe, o pastor nos ensina tão bem. Ele sempre lê aqui. Porque Ele é poderoso para nos fazer abundar em toda a graça. Quando eu digo, não sou eu, não é isso aqui que me banca. Aleluia, aleluia. Oh, Deus é bom, amém? Aleluia, aleluia. O Senhor disse que fazei prova de mim. Tem gente que duvida? O Senhor diz, fazei prova de mim. Se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos tal, dá nem para contar, é tal. É um negócio indizível. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. 10% é pouco. É pouco demais. A gente está vivo. É Deus. A gente respira. É Deus. A gente tem saúde. É Deus. A gente tem uma família. É Deus. A gente tem um teto. É Deus. A gente tem uma igreja abençoada. A gente é o povo da palavra da fé. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabia que tem gente que está dando o dízimo, mesmo assim, está muitas vezes dando errado e nem dá conta? Sabe por quê? Porque se você é CLT e vem os descontos no seu contra-cheque, e você, em vez de dizimar do bruto, dizima do líquido, você está pegando dinheiro de Deus. Você sabia disso? Porque lá está descontando plano de saúde que você usufrui. Lá está descontando, às vezes, vale transporte que você usufrui, vale alimentação que você usufrui. Então, tudo isso aí já são gastos seus, que você não está contando e está tirando de Deus. É de tudo. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Eu estou a Mona todo dia hoje, só usando. É porque ela é boa demais. A gente aprende muito com ela, amém? Aleluia. Coisa boa tem que ser propagada. Amém? Aleluia. Eu sei que você já sabe do meu testemunho e do Anderson, do grande reboliço que Deus fez na nossa vida, porque, como eu falei, existiram sementes lançadas que ninguém viu, amém? Mas o Senhor viu. E aí hoje a gente tem uma empresa e o nosso dízimo é do faturamento bruto total da empresa. Não é do salário dele. Não é do meu salário, não é do que a empresa ganha, né? Não, é de tudo que entra, cada centavo. Antes da gente pagar qualquer imposto da empresa, antes da gente pagar qualquer conta da empresa, antes de tirar qualquer real,
de tudo que entra, cada centavo, a gente tira o nosso dízimo. E depois que a gente dá o nosso dízimo, aí a gente paga os boletos da empresa, contador, fatura as notas fiscais. Depois, a gente recebe o nosso salário. E do nosso salário, a gente dizima, a gente oferta. Por quê? Porque isso é muito pouco. Isso não é nada diante da bondade. Isso não é nada diante do que Ele fez por nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Abraão teve a fidelidade testada ao deixar a sua terra natal sem saber para onde sequer iria. Obedecendo ao comando de entregar o seu próprio filho, Isaque. Aleluia. E como resultado, pai da fé. Pai da fé. Contado por gerações. Amém? Aleluia. 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 Jesus, o maior exemplo de amor e obediência, sendo fiel até a morte de cruz para cumprir o plano da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Sabe que também existe uma semente de fidelidade, que ela é uma semente incorruptível e uma semente que muito agrada ao coração de Deus, que é a semente da obediência. Aleluia, aleluia. Maria Clara, nós criamos ela e ensinamos e conversamos os valores. E lá em casa eu gosto de dizer que o negócio é arrochado. Amém? Então a gente conversa, a gente explica. E aí a gente fala uma, duas, avisa. E aí apanha. Apanha. E aí, ontem mesmo, ela apanhou e aí ela olhou para mim chorando. Aí disse assim: mamãe, mas eu já estava indo fazer e a senhora me bateu. Aí eu olhei para ela e disse uma frase que eu ouvi pastor Rafa Marques falando. Foi até em uma conferência que ele disse assim, ó: obediência tardia também é desobediência. E eu olhei para Maria Clara e disse assim: não era para você estar indo fazer, já era para você ter feito, porque eu já falei mais de uma vez. Aí ela olhou para mim e foi tão lindo, chorando aí: mamãe, desculpa, eu te amo, eu nunca mais vou fazer isso. Que nós possamos estar diante do Senhor sem máscara, sem maquiagem, diante dele com um coração de filho, dizer: Senhor, perdão, eu nunca mais vou fazer isso.
Obediência tardia também é desobediência. E desobediência nunca vai ser uma semente de fidelidade, por mais que ela seja feita. É a primícia. É o primeiro lugar. Uma vez eu vi um vídeo que o menino, né, partia o bolo, e aí a mãe super ansiosa pelo primeiro pedaço, e aí ele deu o primeiro pedaço para a irmã, e a mãe disse assim: o primeiro pedaço não é da mamãe não. Ele: não, mamãe, mas esse aqui é o da senhora. Aí ela olhou para ele e disse: não, esse não é o primeiro pedaço. Não importa se a gente está fazendo, se não for o primeiro pedaço, não é fidelidade, não é honra. Se não for a primícia, aleluia, ele merece, ele é digno, amém. Aleluia. O nosso pastor é digno de fidelidade, porque ele é fiel, porque ele semeia fidelidade há anos. Aleluia. Eu e o Anderson, a gente não é muito de estar assim 24 horas ligado com o pastor, está indo para todo canto que ele vai, está viajando com ele. Mas ele sabe. Mas ele sabe. Aleluia. Nós temos amigos verdadeiros aqui nesse lugar, que a gente pode dizer que são mais chegados que irmãos. E eles sabem que podem contar conosco para qualquer coisa. Aleluia. Aleluia. E sabe, a gente recebeu muito no curso de oração, né? A Mona tem trazido muita palavra abençoada daquilo que a gente recebeu lá. Amados, e tudo que a gente recebeu, que a gente viveu ali naqueles dias, se a gente for esmiuçar essa vida de plenitude, tudo vai estar ligado à fidelidade. Porque a fé também é fidelidade. Amém. Fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Porque eu ouvi, foi gerado fé, eu creio e ajo à altura. Sou fiel àquilo que eu recebi. Amém. Aleluia. Aleluia. A gente foi agora para conferência de ministros. Meu Deus, que conferência. Todo ano, né, a gente volta com a mesma frase. Foi a melhor conferência da minha vida. Porque Deus é assim. Ele tem sempre mais. Se renova a cada manhã. Não é? Nunca tem fim, nunca tem limite. Então, toda conferência que a gente vai, a gente fica conversando aquelas coisas. Essa foi a melhor conferência. E foi mesmo. Foi bom demais poder estar lá. Que privilégio. A gente recebeu tanta palavra boa, mas no último dia, né, no dia de vir embora, eu falei para o Anderson: oh, foi mesmo tão bom, foi tão maravilhoso. Não tem nem palavras para expressar. Mas algo que eu recebi lá que, meu Deus, me tocou assim de uma forma que toda vida que eu lembro eu choro. Toda vida que a gente fala, a gente se emociona. Foi no dia que o pastor Carlos Júnior estava ministrando. E aí teve um momento de gratidão, de fidelidade, de honra.
E a gente foi até o pastor e o pastor falou algo pra gente, meu Deus. Não sei nem dizer para vocês. Porque a gente foi falar com ele e a gente sabe, eu só disse para ele, pastor, o senhor sabe. Muito obrigado. E aí o que ele falou, sabe, para a gente, meu Deus. Me tocou de uma forma, de um jeito que eu e outras a gente passou o resto do dia chorando. Sabe o que a gente lembrava, a gente chorava. E assim, a gente não faz nada demais, entende? A gente não precisa estar todos os dias dando um presente para o pastor. Isso é bom, isso também é honra. E quando você der, por favor, dê coisa boa. Amém? Não vai dar porqueira não, que ele merece coisa boa e a Mona também. Mas existe sementes que eles nem veem, mas a gente sabe que eles sentem. Porque se você não sabe, existe uma graça sobre o pastoreio que ele sabe. Ele sabe quando é verdadeiro, ele sabe quando é bajulação, quando é falsidade. Ele sabe. Eles têm o Espírito Santo, são ungidos. Então, o que talvez você pode olhar para mim e dizer, ai, uma menina. Mas, mesmo sendo só uma menina, eu já vivi tantas coisas indizíveis no Senhor. Por causa de pequenas coisas, que às vezes eu nem estava contando, e Deus estava contando. Eu quero te dizer, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Seja fiel. Seja fiel. Não olhe para trás. Não tira a mão. Aleluia. Aleluia. Fica na posição. Guarda o teu coração. Olha para o autor e consumador da tua fé. Fica alicerçado nessa palavra. Aleluia. Honra aos homens e mulheres de Deus. E você vai viver uma vida verdadeiramente com uma graça extraordinária fluindo sobre você. Porque a fidelidade é essa chave que abre os céus sobre nós. Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus foi fiel. E o seu nome está acima de todo nome. O seu trono jamais passará. Amém. Aleluia. Aleluia. Para finalizar, quero indicar para você esse livro, amém, do irmão Tony Cook, Em Busca de Timóteo. Aleluia. Todo mundo que é crente deve ler. Mas quem serve na igreja, né, quem ministra, sei que todos os ministros já leram, afinal de contas é um dos livros, né, que a gente precisa ler, inclusive, na escola. Também é indicado no Rema. E que não seja só exemplos e palavras bonitas aos nossos ouvidos, amém? Mas que seja uma verdade vivida, amém? Em nossa vida, em cada um de nós, em nosso meio, amém? Porque se nós formos fiéis, a gente vai ver tudo aquilo que Deus falou se cumprir. Não só na nossa vida, mas nessa igreja. Amém? E Ele é digno. Amém? Glória a Deus. Pastor? Glória a Deus.
Boa noite não. Você foi abençoado? Confundi o momento. Nós queremos dar aqui uma oportunidade preciosa para você que está aqui junto conosco e talvez não fez Jesus ainda o Senhor da sua vida. Você precisa entregar o seu coração para Ele para que você possa viver todas as promessas que Ele tem para você. Ou também, quem sabe seja o seu caso, você está afastado dos caminhos do Senhor, da presença dEle, da comunhão da igreja e deseja retornar, quer ser abraçado pelo Senhor e pela igreja. Nós queremos também te dar essa oportunidade. Se é o seu caso, por favor, levante sua mão, nós queremos te ajudar. Ou quem sabe também você já é crente, já aceitou o Senhor Jesus, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em novas línguas, você deseja receber esse dom precioso. Esse é o dia também para isso. Se esse é o seu caso, levante sua mão, vem aqui, os irmãos estão aqui prontos para te ajudar, para ministrar sobre você. Acredito que não, então obrigado, minha gente. Glória a Deus. Eu peço que, por favor, você preste atenção a alguns avisos que eu tenho aqui para passar para você, antes de te liberar. Nos dias 22 e 23 de agosto, nós teremos aqui na igreja a Conferência de Mulheres. Amém? As mulheres estão animadas aí. Elas receberão das irmãs Rossana Lira e Mona Lisa Oliveira. No dia 22 será às 19h30 e no dia 23 às 9h30 da manhã. Então, não somente venha, mas propague essa oportunidade maravilhosa. Seja uma abençoadora. As blusas da conferência já estão disponíveis. Custam apenas R$50. Vamos passar aí? Está aí a camisa. Para que você possa adquirir, você pode procurar aqui a irmã Valda. No próximo dia 8 de agosto, às 19 horas, nós teremos aqui o culto de jovens, o culto C3. Receberemos aqui a irmã Letícia Cavalcante, que é lá da igreja de Japuara. E o tema será missões. Esse é um mês recheado de missões. A mídia da igreja avisa que os membros do Verbo da Vida Calcaia podem acessar todas as fotos, apontando a sua câmera aí para o telão e entrando no nosso grupo de Telegram. A livraria Verbo Calcaia está ali atrás, recheada de títulos para abençoar a sua vida, inclusive livros da irmã Mona Lisa Oliveira, Sacianos que tem fome, e também o livro da irmã Juliana Paixão. Você pode procurar também a irmã Valda e adquirir o seu livro e ser grandemente abençoado. Como eu falei, esse mês é um mês recheado de missões, e no dia 16 de agosto nós teremos aqui um culto que acontece sempre nesse período. É o culto do Dia Verbo da Vida de Missões. Nele nós celebramos a vinda do pastor Bud da Mamadina, que é ao Brasil. Eles começaram com uma palavra de Deus, e hoje, irmãos, nós somos muitas igrejas, não somente no Brasil, mas no mundo, e nós celebramos essa palavra, isso que nós temos recebido da parte de Deus. Esse é um dia importante para nós. O departamento infantil informa que após o término do culto, os pais devem buscar seus filhos imediatamente, e também informa que não devem trazer os seus filhos quando esses estiverem com sintomas gripais. Amém? Você foi abençoado? Você pode ir para casa na paz, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos.